Olá para você que está assistindo a Após TV. A gente abre essa edição com uma pergunta. Você para no trânsito quando uma pessoa de idade atravessa a rua? Pois é, tem gente que não respeita os direitos dos idosos. Por causa de que a gente nunca pode se fiar no que a pessoa que está vindo, né? 9 de outubro, quinta-feira, veja mais destaques de hoje. Voos no Aeroporto Internacional de Foz voltam a operar normalmente. Doe um brinquedo e ajude a levar alegria a dezenas de crianças. Será entregue no dia 11 na Turma do João e dia 12 será entregue no Dia das Crianças no Bubas. E tem casas inteligentes, a sua rotina programada pela tecnologia. Por exemplo, aqui a gente colocou cortinas motorizadas, um sistema de áudio e vídeo interessante para proporcionar um conforto, né? É o que você confere agora no DC Notícias. Depois de quase um ano, os voos matinais voltaram a operar normalmente essa semana no Aeroporto Internacional de Foz. Foram 10 meses para que as obras de reforma ficassem prontas. O período de obras no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu já terminou. Foram concluídas no terminal a reforma do pavimento da pista de pouso e decolagem, recuperação do pavimento asfáltico, drenagem superficial e pintura de sinalização da pista, taxiways e pátio de estacionamento das aeronaves. Cerca de R$ 9 milhões foram investidos na última etapa das obras, que durou 10 meses. Todo esse trabalho faz parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E chegou ao fim o Congresso de Contabilidade no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Foram 3 dias com muita troca de experiência entre universitários e profissionais da área. No terceiro e último dia do Congresso de Contabilidade, realizado no auditório do Centro Universitário DC, teve a participação dos universitários do curso de Contabilidade da própria instituição. Uma oportunidade de mostrar o dia a dia da profissão. Um pouco da rotina da sala de aula, né? Então, normalmente os temas debatidos a gente traz doutores, especialistas no assunto, que vêm para uma oportunidade única estar transmitindo conhecimento. Então, além de interagir, trocar experiências, fazer novas amizades, tudo isso é importante nesse processo. Uma grande oportunidade da UDC receber profissionais renomados da área contábil. A primeira palestra do último dia teve o tema Perspectivas da Profissão Contábil no Brasil. De estar nesse ramo já há muito tempo e diante da modernidade dos tempos, da globalização, o que é que espera esses jovens alunos quando estiverem no mercado de trabalho. E qual a importância desses jovens alunos, estar recebendo essas informações tão cedo? Porque é muito importante eles tomarem consciência de que existem entidades que brigam pelos profissionais. É importante saber qual é o mercado de trabalho que os espera e quais são os atributos que o mercado hoje exige para que se tenha sucesso. As palestras não servem só para passar informações, mas também para dar incentivo aos futuros contadores. Desde agora já vai dando incentivo a mais, tanto para quem quer abrir uma empresa, num concurso público. Vai abrindo mais a mente para novas oportunidades. Um tema bastante importante para os universitários, que sempre tem que estar se atualizando, é um Simples Nacional, que é um regime de arrecadação de tributos de microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos atribuir ao público interessado algumas informações sobre um modelo, uma forma com que o governo admite com que as empresas sejam tributadas, que é conhecida como Simples Nacional. 8% das empresas brasileiras que podem se submeter a esse tipo de tributação. Portanto, o profissional contábil tem que estar atento em relação a isso. E no próximo bloco, a empresa da cidade aposta em casas inteligentes. Por exemplo, você pode agregar sistemas de segurança, conforto e acessibilidade. E ao vivo, o tenente da Polícia Militar fala sobre a consciência no trânsito, principalmente com os idosos. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com for information. O DC Notícias volta com uma pergunta. Você é um motorista que espera uma pessoa de idade atravessar a rua? Por que deste questionamento é que tem gente que não respeita
os direitos dos idosos. Tanto é que a gente prova com números. Para você ter uma noção, os idosos lideram um ranking de atropelamentos fatais. De acordo com o Detran, entre 2011 e 2013, houve um aumento de 8% nos acidentes. Cruzar as ruas da cidade não é algo fácil, mesmo para quem faz o certo e atravessa na faixa de pedestres. Essa senhora, por exemplo, até esperou, mas quando percebeu que os carros não paravam, fez sinal com a mão para que pudesse atravessar com segurança. Os idosos que já não têm mais tanta agilidade cruzam a rua devagar e precisam de uma atenção redobrada. A gente tem que se cuidar. Então, quando o senhor vai usar a faixa de pedestre, tem um pouco de dificuldade para atravessar por falta de respeito das pessoas? Tem um pouco, por causa de que a gente nunca pode se fiar no que a pessoa que está vindo, né? Então a gente também tem que se cuidar um pouco, né? O pessoal não costuma parar muito, não? Não costuma, não. Ele sempre, quando ele está vindo, a gente ameaça de cruzar a faixa, ele quer entrar. Mas só que daí, se a gente está na faixa, ele segura um pouquinho, mas a gente já fica reclamando. Teve alguém que já reclamou. Se a gente não se cuida, né? Porque o trânsito é bastante. É muito bastante o trânsito aqui. Que a gente não fica dizendo para eles, pare, né? A gente que tem que esperar quando passou, daí nós vamos passar. Eu estou no centro de Foz do Iguaçu, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Agora sou eu que vou tentar atravessar essa avenida para ver qual vai ser a reação dos motoristas. Só que antes mesmo de tentar fazer essa travessia, a gente já observa uma irregularidade. Um motorista que estacionou o carro em cima da faixa de pedestres. Foz do Iguaçu tem mais de 257 mil habitantes. Desses, aproximadamente 123 mil são motoristas. O grande movimento no trânsito pede ainda mais cuidado e responsabilidade. Esse motorista, por exemplo, furou o sinal vermelho. Mas não são só os motoristas que cometem imprudência no trânsito. Há pedestres que se arriscam a atravessar fora da faixa e também tentam cruzar a rua enquanto o semáforo está aberto. Durante a produção da reportagem, nenhum acidente foi registrado, mas só este ano aconteceram cerca de 1.900 acidentes em Foz do Iguaçu. 138 envolveram idosos. E na reportagem a gente viu aí infrações de trânsito, motoristas infringindo as leis, colocando em risco a própria vida e de outras pessoas. Por isso nós convidamos o Tenente Mendes para falar sobre essa situação, esclarecer alguns pontos importantes. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Tenente. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. Tenente, os idosos, eles são, na verdade, pedestres, né? São mais vulneráveis, ainda mais quando são idosos. Existe um risco maior dos idosos serem atropelados do que até uma criança. Isso, o pedestre no trânsito, ele é o mais vulnerável nesse sistema, né? Então, comparado a veículos, motocicletas, ele tem uma maior vulnerabilidade e, diante disso, reserva a faixa de pedestre para que ele possa ter essa livre circulação nesse trânsito. Então, o pedestre ele deve utilizar das faixas de pedestre para fazer as travessias. Nesse local, ele possui a prioridade. A gente percebe que o idoso ele possui uma maior vulnerabilidade em virtude do menor reflexo que ele possui se comparado a um jovem adulto. Então, boa parte dos acidentes que envolvem idosos são atropelamentos, né? Nós tivemos registrado dos 6 casos que geraram óbito em idosos em Foz do Iguaçu, 4 foram em decorrência de atropelamento. Então, é o maior tipo de acidente envolvendo idosos. São as principais vítimas de atropelamento são os idosos. Isso, a principal vítima no atropelamento é o idoso, é aquele cidadão acima de 60 anos que ou não fez a travessia no local adequado, ou quando fez de maneira adequada, o condutor ali não percebeu essa situação, essa prioridade do pedestre e acabou atravessando essa faixa de pedestre. Então, na verdade, o pedestre também tem que ter consciência e não cometer uma imprudência como essa, atravessar fora da... This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com for information. E pelo Código de Trânsito Brasileiro,
local que ele deve fazer essa travessia é na faixa de pedestre. Então a faixa de pedestre é o local regulamentar para que ele faça essa travessia, para que possa o trânsito fluir normalmente. E aí quando ele está na faixa de pedestre, ele tem preferência aos demais veículos. Então, quando um veículo não parar, o motorista não para nessa faixa, se ele for flagrado dessa forma, qual é a punição? Isso, ele vai receber a notificação, é uma notificação significativa, a infração grave, com 127 reais aí, essa multa. No caso dos pedestres que atravessam fora da faixa, tem uma orientação, a polícia está nas ruas olhando isso? Isso, a gente orienta e age de maneira educativa nesses casos. Então, é a orientação ao pedestre para que ele busque a faixa de pedestre justamente porque ocorrendo um acidente, ele vai ser a maior vítima, ele vai ter uma maior lesão. Então, justamente para evitar esses danos e até um possível óbito, a gente orienta para que ele busque esse espaço permitido aí para que ele faça essa travessia. Caso, por exemplo, qual seria a orientação da polícia caso a pessoa veja o motorista não parar na faixa e não tiver uma polícia do lado ali olhando? O que essa pessoa que está ali, o pedestre, pode fazer? Ele pode identificar esse veículo e a gente passa a monitorar esse espaço, né? Há uma operação, chamada Operação Semáforo, em que os policiais militares são realocados aí próximo a locais em que há semáforo, e principalmente ali na Avenida Brasil, em que há um grande número de faixas de pedestre também. Como a gente até viu ali numa rua movimentada, o motorista parou em cima da faixa. Isso, e aí não permite que o pedestre faça a travessia livremente, e aí isso pode ocasionar também um novo acidente. A orientação que a polícia dá aos motoristas, inclusive, é que eles não cometam esse tipo de infração. Eles não cometam esse tipo de infração, porque se constatado pelo policial militar, pelo agente da autoridade, ele vai lavrar a notificação. Então, o pedestre ele tem prioridade, então dê essa prioridade ao pedestre para que não se envolva num acidente, não tenha um transtorno aí de gerar uma ocorrência. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o espaço. E a tecnologia, com certeza, trouxe facilidade e conforto para a vida de muita gente. Você sabia que pode controlar o seu dia a dia pelo celular? Como, por exemplo, programar antes de chegar em casa a hora do seu banho. Segundo uma empresa de Foz do Iguaçu, as residências inteligentes têm chamado cada vez mais a atenção dos clientes no mercado imobiliário. Há mais de 20 anos em Foz do Iguaçu, a Enerluz traz o que há de mais novo no ramo de materiais elétricos e engenharia. Pensando sempre na praticidade e comodidade do cliente, a empresa dispõe da automoção residencial, que é a grande novidade, uma tecnologia que vem atraindo o interesse de muita gente. A automação residencial, ela é um misto para agregar esses sistemas que tem numa residência, né? Então, por exemplo, você pode agregar sistemas de segurança, conforto e acessibilidade, né? Por exemplo, aqui a gente colocou cortinas motorizadas, um sistema de áudio e vídeo interessante para proporcionar um conforto, né? O aqui mostrado a gente proporcionou um conforto e pode abrir para as outras áreas também, né? A Enerluz é a primeira a instalar o sistema de geração de energia fotovoltaica, que consiste em gerar energia elétrica por meio da luz do sol, economizando a conta de luz e também preservando o meio ambiente. A Enerluz também pensa no quesito sustentabilidade. Bom, você que ouviu e quer conhecer um pouquinho mais sobre os nossos sistemas, principalmente automação projetos, iluminação e a geração fotovoltaica, pode chegar que vai ser muito bem atendido, tanto pelo corpo de engenharia quanto pelos nossos vendedores aqui da loja. E agora é o tempo na fronteira. Os dias estão quentes e firmes, mas a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul traz clima instável. É o que a gente acompanha agora na previsão. Noite com poucas nuvens para quinta-feira. A máxima fica entre 34 graus e a mínima de 17. Na sexta-feira, sol com algumas nuvens. Não chove. Máxima de 35 e a mínima de 17 graus. E no sábado, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima fica entre 34 graus e a mínima de 20. E a seguir, grupo de Foz do Iguaçu arrecada brinquedos para as crianças. E com método diferenciado, iniciativa internacional ensina estudantes a língua chinesa. A necessidade da gente daqui que pedem para aprender chinês.
o DC Notícias está de volta. Uma equipe de Foz do Iguaçu promete levar alegria a muitas crianças no próximo fim de semana. Mas para isso, eles contam com a sua ajuda. Se você tiver um brinquedo que não usa mais, é só doar para o grupo Insight, como a gente acompanha com Roberto Rodrigues. O Grupo Insight está realizando uma campanha para o Dia das Crianças. Eu estou aqui com o Maicon, coordenador do projeto, que vai dar mais informações. Ô Maicon, como que está sendo realizada essa campanha? Então, a gente está com o apoio aí de todas as universidades de Foz, que tem um grupo, e a gente se uniu para fazer essa campanha. Já realizamos ela no ano passado, estamos realizando de novo, e realizando comunicações em empresas parceiras e também nas faculdades que são também pontos de arrecadação do projeto, né? E o que está sendo arrecadado? Brinquedos. Estamos arrecadando brinquedos. E se alguém quiser também ajudar financeiramente, nós estamos alugando brinquedos, como cama elástica, para levar no dia. E também vamos servir cachorro-quentes para as crianças lá, para elas comerem também. E quais são os pontos de coleta dos brinquedos? Em todas as faculdades a gente está coletando, a gente tem lá, no caso, as caixas, né, e os banners para que o pessoal possa depositar, e oficialmente na livraria Sebo Amadeus também. E quais entidades que serão beneficiadas com esses brinquedos? O Bubas, que fica ali no Porto Meira, e também a Turma do João, que é um projeto que acontece aos sábados na Favela da Batalha. E quando será entregue os materiais? Será entregue no dia 11 na Turma do João e dia 12 será entregue no Dia das Crianças no Bubas. Quem quiser ter mais informações, como que faz? Pode acessar a página do grupo no Facebook, que é Insight Foz, ou me contatar também pelo número 9919-8504. Muito obrigado, Maicon. Roberto Rodrigues para o DC Notícias. E a Dinâmica firma mais uma parceria internacional. Depois do inglês, o colégio começa a ensinar outro idioma, o chinês, mas com uma metodologia diferente, de uma forma prática e objetiva. Foi realizado para os alunos do Colégio Dinâmica a aula inaugural do curso de língua chinesa. O encontro contou com vários representantes da cultura da China, que selaram essa parceria com o Grupo Dinâmica. O diretor do Instituto Asiático de São Paulo também teve participação na abertura. Conforme o avanço de relação entre Brasil e China, politicamente e economicamente, tem a necessidade da gente daqui que pedem para aprender chinês. O curso de chinês será com aulas de Confúcio, que consiste em explicar a língua com um método mais simples e fácil de entender. E quem tiver as melhores notas terá a oportunidade de ganhar passeios na China. Aos alunos que estavam presentes hoje, que veio para aprender e falar a língua chinesa, para a importância que tem hoje na China, quem consegue falar chinês tem muito futuro. E a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar essas e outras notícias pela internet. É só acessar o nosso canal no YouTube. Quem quiser pode enviar para a gente sugestões, ideias criativas ou até flagrantes para o e-mail assessoria@udc.edu.br. O nosso próximo encontro ao vivo é amanhã às 6 horas da tarde. Obrigada pela audiência e até lá.